Boa noite para você de casa. Câmara decide se derruba ou mantém veto a reajuste de salário para educadores infantis. ECA faz 32 anos com desafios ampliados pela pandemia. Acidente entre motociclistas em rotatória na Avenida Fátima Porto deixa 2 feridos. Nova urna eletrônica deve dar mais agilidade, transparência e acessibilidade aos eleitores. As causas e os tratamentos da endometriose. Vamos falar sobre a leishmaniose. O tipo visceral tem aumentado e sido registrado em muitos municípios. Codema discute desapropriação de áreas invadidas no entorno da Mata do Catingueiro. Futebol. Cruzeiro é eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense. No Dia Mundial do Rock, vamos conhecer alguns patenses apaixonados por esse estilo musical. Estas e outras informações agora no NTV News, que já está no ar. Um acidente envolvendo 2 motocicletas na manhã desta quarta-feira na Avenida Fátima Porto deixou 2 pessoas feridas. A condutora contou que ao chegar na rotatória pela Rua Urano para acessar a Avenida Fátima Porto, não percebeu a aproximação do outro motociclista, provocando a batida. Uma equipe do SAMU, que seguia para a UPA, prestou os primeiros atendimentos e mobilizou as vítimas até a chegada do Corpo de Bombeiros. A mulher, de 49 anos, reclamava de dores no quadril, enquanto o rapaz, de 23 anos, apresentava suspeita de fratura na perna esquerda. Um novo modelo de urna eletrônica vai ser utilizado nas eleições deste ano. A expectativa do TRE de Minas é que o novo equipamento possa tornar o processo de votação mais rápido, além de oferecer transparência e melhor acessibilidade aos eleitores. Todos os dias tem movimentação no centro de apoio do TRE. As novas urnas são ligadas e passam por processo de validação. Os eleitores de 68 cidades mineiras vão estar diante de uma urna reformulada, que promete ser mais rápida. A acessibilidade está garantida em libras e em áudio. Você está votando para deputado federal. Cada urna custou $985. Em todo o Brasil, são mais de 220 mil adquiridas. Em Minas, são pouco mais de 20 mil, que serão distribuídas na capital e em outras cidades estratégicas. Melhorias nós temos na mudança do layout, em que o teclado foi deslocado, permitindo ao eleitor uma melhor visualização da tela. É um exemplo. O outro exemplo é a melhoria do processador. O processador novo que nós temos aí é 18 vezes mais rápido do que o processador antigo. Então temos uma perspectiva de melhoria do andamento da votação e na liberação do eleitor. As urnas de modelo antigo também vão ser usadas nas demais cidades. Cada uma tem vida útil de 12 anos. Seja nova ou antiga, a segurança do processo não muda. A própria história da urna eletrônica já mostra a sua segurança, né? Porque nós nunca tivemos evidências, tivemos casos de falsificação ou de acesso indevido às urnas, né? Então isso mostra a confiabilidade das urnas, né? E é importante que quem se propõe a denunciar ou a apontar algum erro nas urnas, que traga para a gente as informações, que a gente possa checar, né? Não basta julgar aí a informação de que as urnas não são confiáveis. Não são confiáveis por quê? Não traga para a Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral certamente vai checar as informações. Depois do intervalo aqui no News, as causas e os tratamentos da endometriose. Vamos falar também sobre a leishmaniose. O tipo visceral tem aumentado e sido registrado em muitos municípios. A Oral Unique sabe que é importante sentir-se confiante e com autoestima elevada, estando com o seu sorriso mais bonito e saudável. Por isso, oferece soluções completas em tratamentos odontológicos. A Oral Unique é uma rede de clínicas premium com os melhores especialistas, atendimento humanizado, praticidade e também conforto. Você pode ter o seu melhor sorriso estampado no rosto para encarar a vida com mais alegria. Então agende a sua avaliação pelo telefone 38260800 ou pelo WhatsApp, que é o 999299800. O melhor da vida é compartilhado. Oral Unique, viva de frente. Olha, sentir dores durante o período menstrual pode significar ocorrência de endometriose, alertam especialistas. Mas você sabe quais são as causas e tratamentos? Então confira aí.
Recentemente, a cantora Anitta usou as redes sociais para revelar que está sofrendo de uma doença no útero. Anitta disse que está com endometriose. A cantora conta que foram 9 anos de dores fortes, sem nenhuma suspeita sobre a causa. O descobrimento da doença fez com que muitas pessoas fossem até o perfil da cantora para contar que também sofrem com a doença. De acordo com esse médico especialista, a doença não é muito comum e pode atingir de 1 a cada 10 mulheres. No caso da endometriose, existe um fluxo retrógrado, ou seja, a menstruação ela sai não só para baixo, como também para dentro da barriga. Então, o fluxo menstrual passa pelas trompas e vai se implantar dentro da cavidade abdominal. Ou seja, ali vai ter um pouquinho de menstruação dentro da barriga dela. Isso já é comum na grande maioria das mulheres. O que acontece é que para algumas, esse endométrio ele se implanta e ele começa a crescer dentro da barriga da mulher. Então ela começa a ter focos de menstruação em lugares que não seja o útero. Então ela começa a menstruar dentro da barriga, ela começa a menstruar próximo ao intestino, nas paredes externas do útero, e isso vai eclodir com o período menstrual, ou seja, durante a menstruação ela vai sentir dor. A empresária e advogada Poliana tem uma rotina cheia durante o dia. O desconforto nas dores no período menstrual incomodava a mulher durante 20 anos. Vinha descobrir a endometriose porque um dos problemas que ela causa é uma baixa reserva ovariana, causando uma dificuldade para engravidar e inclusive para, por exemplo, caso engravidar, para segurar o feto. Então foi dessa forma que eu descobri, foram exames mesmo, e aí num desses exames eu verifiquei esse problema. O médico conta como os sintomas podem aparecer e podem ser bastante confundidos com as cólicas menstruais. No caso da Anitta, por exemplo, a doença foi descoberta depois de vários anos. No caso da Poliana, somente uma cirurgia irá amenizar as dores que ela ainda sente. É uma doença evolutiva. Então, quanto mais tardiamente é feito esse diagnóstico, pior para a mulher. E o diagnóstico normalmente é suspeito. Essa suspeita acontece pela queixa, né? É aquela mulher que sempre sente dor, né? Eu falo que a mulher da endometriose é aquela mulher que parece que é mal-humorada, entendeu? Parece que ela está sempre de mal com a vida e na verdade ela está com dor, né? São mulheres que sofrem dor. A Poliana prestou atenção em um detalhe nos sintomas. Mesmo tomando a pílula, continuava sentindo muitas dores. Eu sentia muita dor, né, sim, no período menstrual, mas eu tomava anticoncepcional. Então, o anticoncepcional, ele tira um pouco, ele é como se ele escondesse, né, essa dor, mas eu sentia algumas fisgadas. Então eu questionava isso com os médicos, com os profissionais, e eles me diziam que era assim mesmo, que estava normal. Então às vezes a gente não sabe qual é a base da normalidade, o que é normal para um, normal para outro. É difícil, né, da gente fazer essa afirmativa, o que é normal. O especialista pede para que, em caso de dúvida, a mulher procure um especialista. As mulheres hoje elas estão questionando, sim, mas por que eu tenho que sentir essa dor? Por que eu tenho que menstruar desse jeito? Então, hoje em dia, está mais fácil as mulheres que vêm ao consultório, a gente conseguir detectar precocemente e iniciar o tratamento. Ainda sobre saúde, a gente fala sobre a leishmaniose, que é uma doença infecciosa. Os parasitas vivem e se multiplicam no interior das células que fazem parte do nosso sistema de defesa. A doença acomete os animais silvestres, cães não vacinados e o homem. A leishmaniose do tipo visceral tem aumentado de acordo com o Ministério da Saúde. As mortes têm crescido gradativamente. Apesar de infecciosa, a leishmaniose não é transmissível de pessoa para pessoa. O contágio ocorre por meio de parasitas do gênero Leishmania, e os hospedeiros são mosquitos. Mas um dos animais chaves para que a transmissão ocorra são os cães. A transmissão ocorre através da picada do mosquito, é o mosquito palha, popularmente conhecido. Esse mosquito vai picar o animal e ele vai transmitir o parasita na corrente sanguínea desse animal. Então, principalmente o cão, ele fica sendo reservatório. Por mais que tenha tratamento, ele não tem cura. Então, ele fica tendo ali no organismo o parasita. Então, outro mosquito que pica esse animal, ele contrai e pode estar passando para o humano. Então, para o humano também é transmitido através da picada do mosquito. A veterinária Adriele Magalhães explica que os caninos, além de carregarem a doença, também sofrem com sintomas. Porém, assim como nos humanos, a doença também pode ser tratada. O que a gente tem hoje é a prevenção, né, com esses cães, principalmente cães que são positivos para a leishmaniose,
é o uso da coleira para evitar que o mosquito chegue no animal. É a coleira repelente que a gente usa. Além disso, os cães também podem ser vacinados contra a doença. Existe a vacina, porém a vacina ela não é contra a infecção, né? No caso, ela ajuda nos sintomas, para serem sintomas mais brandos, para realmente o animal não ter o mosquito ali para picar e passar o parasita, é realmente o uso das coleiras, que vai repelir o mosquito e não ter o risco ali da infecção. Lembrando que tem alguns lugares que são endêmicos, né? A gente tem Belo Horizonte, que é muito endêmico, então cães que vão para esses lugares devem estar fazendo uso da coleira para prevenir. A reportagem da NTV acompanhou o caso da pequena Lucília, que estava internada na UPA diagnosticada com leishmaniose visceral, um dos 2 tipos da doença, que acabou falecendo por não conseguir uma vaga no Hospital Regional Antônio Dias. A leishmaniose a gente tem ela tegumentar, que ela causa lesões ali na pele, né, principalmente ali de cães, e temos também a visceral. A visceral ela atinge órgãos, né, mais difícil ali o diagnóstico, porque a doença ela aparece com N sintomas, então até a gente conseguir fazer o diagnóstico certo, demanda um tempo e alguns exames mais específicos para a gente fazer o diagnóstico correto. Lucília havia se mudado recentemente da região norte do estado de Minas Gerais, onde teria contraído a doença. Porém, o alerta também serve para os patenses, já que a veterinária afirma que existem cães com leishmaniose no município. Entretanto, o diagnóstico da doença nos animais é difícil de ser realizado. A gente tem casos, porém sim, o diagnóstico é um pouquinho mais difícil da gente fazer o diagnóstico rápido, né? Alguns casos são animais assintomáticos, ele não demonstra nenhum sintoma. Normalmente a gente pega mais em animais com problemas na pele. Aquele problema é feridas que realmente não cicatriza. Então a gente indica, né, fazer os testes para a gente confirmar. Esses testes são um pouco mais difíceis da gente estar fazendo. Alguns casos necessitam de fazer 3 testes diferentes para a gente chegar realmente naquele animal que seja negativo ou que realmente seja positivo. O ideal é realizar o acompanhamento veterinário com frequência. Ela afirma que os proprietários e também veterinários devem se responsabilizar pelos animais acometidos por leishmaniose, pois se a doença não for tratada, eles precisam ser sacrificados. Daqui a pouco aqui no News tem a previsão do tempo para quinta-feira em Patos de Minas e região. Vamos falar também de futebol. O Cruzeiro foi eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense. E o CODEMA discutiu a desapropriação de áreas invadidas no entorno da Mata do Catingueiro. A desapropriação de áreas invadidas no entorno da Mata do Catingueiro, que deve ser transformada em parque municipal, foi discutida durante a reunião do CODEMA na manhã desta quarta-feira. Dentre as pautas, temas que abordam o crescimento urbano de Patos de Minas e como as obras de expansão do perímetro urbano têm interferido no meio ambiente. Outro tema bastante polêmico discutido na reunião foi o projeto do Parque Municipal Mata do Catingueiro, aonde algumas áreas ainda continuam sendo invadidas por moradores próximos. A intenção é judicializar toda a situação, para que não mais o poder público fiscalize, mas que haja um entendimento do poder judiciário para regularização fundiária ou desocupação da área. É necessário sim que haja preservação ambiental, porque a gente está vendo o meio ambiente degradado. Então, graças aos órgãos ambientais, né, e alguns setores do poder público também, que têm feito com que essas situações parem, né? E para que a gente tenha um meio ambiente controlado e que a gente possa deixar para as futuras gerações um meio ambiente melhor. A maioria dos presentes fazem parte de órgãos ligados ao meio ambiente. Hoje, em Patos de Minas, são 4, sendo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o CODEMA, Centro Integrado de Meio Ambiente, o CIMA, Coletivo Local de Meio Ambiente, o COMEA, e o Conselho Municipal de Controle Social e Saneamento Básico, o CONSAB. Cada órgão tem uma função dentro das questões ambientais do município de Patos de Minas. O CODEMA, por exemplo, tem um papel de assessoria direta ao município, que é o único desses conselhos que é deliberativo, e o papel de fiscalização, de acompanhar as denúncias. Já o CIMA tem o papel de um apoio, né, com recursos vindos aí do Ministério Público através de TACs,
né? E também através de multas feitas pela Polícia do Meio Ambiente, repassadas ao Ministério Público, e o Ministério Público, por conseguinte, repassa ao CIMA, e o CIMA patrocina e apoia vários projetos em Patos de Minas, inclusive da sociedade civil. De acordo com o Tenente Fernandes, que é chefe da Defesa Civil de Patos de Minas, a fiscalização das questões ambientais dentro do desenvolvimento urbano da cidade diminui os riscos que podem ser gerados para a própria população. Nós fazemos uma observação, identificando essas áreas de risco e se há invasões, e comunicamos de imediato ao órgão competente da prefeitura para que ela possa fazer a fiscalização adequada e dessa forma evitar que essas áreas sejam invadidas sem no futuro trazer um transtorno. A gente muda de assunto para falar do futebol. O Cruzeiro foi derrotado pelo Fluminense e não avança para as quartas de final da Copa do Brasil. O foco do time é a volta à Série A do Campeonato Brasileiro, mas, claro, também queria seguir na Copa. A partida no Mineirão foi marcada por muita confusão dentro e fora de campo. Hoje queríamos passar aí. Apesar da vontade, não deu para o Cruzeiro. Com a derrota para o Fluminense, a Raposa está fora da Copa do Brasil. E nem por isso o torcedor celeste que lotou o Mineirão desanimou. Pelo contrário. A torcida gostou do que viu e o técnico cruzeirense também. Que fiquei muito conforme, né? Como saiu o equipo ao campo, apesar de haver tanta diferença de qualidade. O equipo demonstrou valentia, coragem, pressionar. E eu não vi nenhum equipo Série A que jogara como jogou o Cruzeiro hoje. O jogo foi tenso, disputado do início ao fim. O Cruzeiro tentou, mas perdeu de novo para o Fluminense. O Flu estava em vantagem, já que na primeira partida pelas oitavas de final da Copa do Brasil no Maracanã, venceu por 2-1. Na casa dos cruzeirenses, o placar foi mais elástico, 3-0 para o Fluminense. Gols de Arias, Cano e Natan, todos no segundo tempo. Fora de campo, climão. No entorno do estádio houve pancadaria. Nas arquibancadas, mais confusão. E a polícia teve que agir. No gramado, mais discussões entre jogadores, comissão técnica e arbitragem. Paulo Pessolano foi expulso ainda no primeiro tempo. Foi para cima do juiz e precisou ser contido. E eu sei que tenho que melhorar esses detalhes, sem dúvida. Eu ainda tenho 39 anos, já sou um homem, mas como treinador tenho que arrumar essas coisas. Mas a intensidade vou a ficar sempre com essa intensidade. Eu intento não faltar o respeito ao árbitro. Hora de mudar a chave, porque domingo o Cruzeiro tem compromisso pela Série B do Brasileirão. Enfrenta o Novo Horizontino às 4 da tarde no Mineirão. E já virá já. Hoje fizemos um bom jogo, mas não deu. Já temos que pensar no ascenso, assim que tem que sair com tudo. Agora é ter cabeça muito boa, porque o trabalho está sendo muito bem feito, o Cruzeiro está num ano muito bom, a Série B nós estamos muito bem, e agora é continuar esse trabalho. Temos uma equipe dificílima no domingo, então é se preparar muito para essa partida, descansar para continuar nossa sequência positiva dentro da Série B. São realidades bem diferentes entre os dois clubes, né? Série A e Série B aí no campo. Percebe realmente. O primeiro tempo do Cruzeiro até que não foi ruim, não, mas no segundo tempo você percebe quem tem mais lenha para queimar, quem tem mais elenco, né, para uma partida como essa. Daqui a pouquinho, logo mais às 21h30, tem o Atlético enfrentando o Flamengo também pela Copa do Brasil. Jogo de bola daqueles que a gente fica esperando para ver, porque é um clássico nacional e que vai definir também aí, né, quem passa para a próxima fase. A partida acontece no Maracanã. Mas vamos conferir como é que fica o tempo em Patos de Minas e nos municípios vizinhos. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Começou a promoção Sua Idade e Seu Desconto da New Color. 3 óticas em Patos de Minas. A quinta-feira deve ser com poucas nuvens e tempo seco no Alto Paranaíba e Noroeste. A umidade relativa do ar permanece em baixa, girando em torno de 30%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 13 e 27 graus. Em Lagoa Grande, de 17 a 29 graus. Em Carmo do Paranaíba, mínima de 13 e máxima de 25. Em Presidente Olegário, a máxima prevista é de 29 graus. E em Patrocínio, os termômetros devem registrar máxima de 27 graus nesta quinta-feira.
Da notícia aqui no News. ECA faz 32 anos com desafios ampliados pela pandemia. Câmara decide se derruba ou mantém veto a reajuste de salário dos educadores infantis em Patos de Minas. Os vereadores de Patos de Minas devem decidir na reunião desta semana se vão derrubar ou manter o veto à proposta que modifica o projeto do Executivo para o reajuste dos salários dos educadores infantis. A Câmara Municipal de Patos de Minas recebeu no dia 9 do mês passado um projeto do Executivo Municipal para o aumento do salário dos professores da educação infantil em 7%. A situação foi bastante discutida em plenário, inclusive com a pressão dos educadores que queriam então a colocação do piso salarial nacional, que é de 33%. Isso, inclusive, foi feita uma emenda através do vereador João Marra para que esse reajuste fosse feito de 33%. O projeto foi para a mão do Executivo. Inclusive, nós conversamos com algumas pessoas que eram contra a decisão do prefeito de dar apenas 7% e não de acatar a recomendação do vereador João Marra. Vamos acompanhar. Com certeza, esse projeto aí deve ser vetado pelo prefeito. Já buscamos informações. E, sequencialmente, nós vamos fazer uma campanha ajudando os professores a requerer esse direito deles, que é o salário básico da categoria deles, que elas têm que receber salário, já deveria estar recebendo. Por que os professores não podem ter o aumento deles? É um salário básico, não é um salário alto. Não é 10 mil, não é 15 mil, não é 20 mil. É um salário básico que eles querem. Esse que é o mínimo para a sobrevivência deles. Um dos medos dos educadores e das pessoas que protestavam contra essa decisão de aumento apenas de 7% e não de 33% era o veto do projeto, já que, segundo o Executivo Municipal, era inconstitucional porque não haveria dinheiro em caixa para fazer esse reajuste. De acordo com o prefeito, isso fere a Constituição, ele não poderia fazer esse aumento na classe dos professores. Conversando novamente com o vereador que propôs a emenda de escalonamento, eu vou perguntar algumas questões com relação a isso. O prefeito fala que não tem dinheiro em caixa, que é inconstitucional, não tem como aumentar e foi vetado esse projeto que vai ser discutido novamente aqui na reunião da Câmara. João Marra, o que vocês pretendem fazer e qual que é a resposta de você que propôs essa emenda? Rafael, essa emenda foi proposta na qualidade de saber que ela é legal, tá? Essa emenda é legal, pois o prefeito tem um orçamento, sim, né? Foi verificado isso, ele tem no orçamento que ele possa, no escalonamento que ele mesmo disse que estava escalonando, eu escalonei para ele dezembro desse ano e junho do ano que vem, porque com isso ele consegue dar 1% que seja agora para esse final de ano, né? E o restante ele põe no orçamento do ano que vem para poder atender essa demanda do educador infantil. E eu queria que você me explicasse o seguinte, o salário que antes era 2011 passou para R$ 2.158, é muito pouco para o educador e pouco esforço também do poder público? Então, o educador infantil é o que cuida das nossas crianças, é a parte mais importante para todo o nosso crescer, vamos dizer assim. E eu vejo que o medo deles é porque pode judicializar, né, se o prefeito entender dessa forma, e há medo desses educadores é perder, né, esse aumento, né, se judicializar e perder. Mas sim, a lei já foi aprovada, né, a lei já foi sancionada, sim, a emenda não foi sancionada, eu acredito que não existe meios para que ele possa judicializar isso, mas mesmo assim existe muito medo dos vereadores e até mesmo dos educadores. No veto do prefeito, ele está escalonando 23 no ano de 2023, escalonando para o ano de 2024. Ele pode dar no final do ano de 2023 e no ano de 2024. Bom, pode ser que os professores recebam, mas pode ser também que eles recebem na próxima eleição ou na outra eleição. Eu queria realmente esses 33% o mais rápido possível. Até então, essa emenda minha foi assinada por 17 vereadores. Eu acredito que eles não vão recuar nisso, porque foram assinados por eles acreditavam na emenda, eles viram a legalidade dela. Inclusive, foi feito um parecer nessa Câmara aqui, foi feito um parecer que foi derrubado aqui nessa Câmara. Coloquei aí uma situação que nós podemos sim aprovar essa emenda
derrubar esse veto do prefeito. Muito obrigado, vereador, pelas informações, e nós vamos acompanhar a reunião da Câmara desta quinta-feira para acompanhar também o desfecho desta situação dos professores que, segundo eles, ainda não estão de acordo com esse aumento, esse reajuste, na verdade, de 7%. Análise da notícia chegando comigo, Ludmila Bahia, para a gente falar primeiramente desse assunto aí que a Câmara deve discutir amanhã. Tudo bem, Ludmila? Boa noite, Odair. A todos que estão conosco no NTV News, muito obrigada pela sua companhia sempre. É sempre um privilégio conviver, compartilhar com vocês esses momentos também aqui da bancada do NTV News. Pois é, a gente tem uma questão muito polêmica a ser tratada. Primeiro de uma promessa que foi feita pelo Executivo aos educadores da educação infantil do município, essa promessa de reajuste, de pagar, né, um percentual maior de acordo com o piso proposto e até falado pelo governo federal. Infelizmente, ficaram desapontados quando viram essa promessa se esvair, não ser cumprida. Houve uma cobrança, o caso foi levado à própria Comissão da Educação na Câmara de Patos de Minas para que pudesse encontrar meios e até possibilidades de se efetivar esse aumento que havia sido prometido. E agora a gente tem aquele jogo de o Executivo, o Legislativo apresentar uma proposta que atenda à expectativa, à necessidade e o merecimento dos educadores, e a gente tem aí, para surpresa até dos próprios profissionais, esse veto do Executivo. Amanhã, então, a gente tem um desfecho sobre qual será o entendimento dos vereadores. Caso esses derrubem o veto, a própria Prefeitura pode judicializar essa questão e discutir na Justiça se esse aumento pode ou não ser efetivado. Até porque também a Prefeitura tem que obedecer um teto de gastos, não dá para poder fazer promessas aleatórias sem ter o conhecimento de fato do que pode ser feito, os instrumentos a serem utilizados e as promessas que podem ser executadas. Então tem todas essas questões antes de apenas convencer e jogar para diversos profissionais a expectativa do que vai fazer. Então tem teto de gastos a ser obedecido, sim. Tem a própria questão de se esse gasto já está no orçamento do município, e vamos ver o que vai dar amanhã. Porque a gente viu esse caso todo, esse imbróglio acontecendo no governo de Minas Gerais, quando esse também fez promessas a diversas categorias, até da área de segurança. O Legislativo, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, proferiu um aumento muito maior do que os pouco mais de 10% anunciado pelo governador Romeu Zema. O governador ingressou com uma ação contestando esse aumento aprovado no Legislativo, e aí na Justiça foi-se entendido que não poderia haver esse aumento proposto, mesmo ele tendo sido prometido, mas quando tem o conhecimento da causa, como funciona a máquina pública, a situação é bem diferente. Então fica aquela questão, não dá para prometer sabendo que não vai cumprir. Essa é uma discussão séria que mobilizou os educadores infantis de Patos de Minas, que seguem na expectativa por terem essa promessa cumprida, mas ficam essas questões que precisam ser analisadas, e certamente Legislativo e Executivo estão aí com as manobras prontas para apresentarem o que acham que convém melhor para atender o anseio dos professores também. Amanhã a gente mostra, então, o que ficou decidido na reunião na Câmara aqui no NTV News. Olha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, considerado marco para os direitos humanos no Brasil, completa hoje 32 anos. Referência em todo o mundo e responsável por garantir que crianças e adolescentes frequentem a escola, por diminuir a mortalidade infantil e por notáveis avanços e esforços para a erradicação do trabalho infantil, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, celebra os 32 anos de existência. Hoje é uma data muito importante para o país todo, com a 32 anos do Estatuto da Criança e Adolescente. É um estatuto fundado, foi homologado em 1990
ele traz vários benefícios e aonde os direitos da criança e do adolescente são descritos, né? Como a criança tem direito à saúde, à liberdade, ela tem direito à educação, tem direito ao convívio familiar, tem direito à vida, né? Ao esporte, ao lazer. Isso tudo tá no Estatuto da Criança e do Adolescente. A conselheira tutelar Valéria Elias relata que, devido à pandemia do novo coronavírus, os desafios aumentaram para o cumprimento do estatuto, pelo aumento de casos de violência doméstica devido ao isolamento social, que também culminou no significativo abandono da escola. Na pandemia nós tivemos uma parada considerável, até daqui do Conselho, nossa demanda diminuiu bastante. Porém, agora, tudo que foi passado dentro das residências está vindo à tona agora. Está aparecendo casos tanto de abuso quanto de agressão, os abandonos que ficou escondidos durante a pandemia estão aparecendo agora. Nas escolas, as crianças estão tendo muita dificuldade com esse retorno e nós estamos tentando atender a todo mundo, aplicar o que está na lei para todas essas demandas. Ela relata, entretanto, que mudanças significativas em prol das crianças e adolescentes irão ocorrer devido à aprovação de novas leis. Esse ano de 2022, nós tivemos a implantação da Lei Henri Borel, também nós tivemos a implantação, a modificação do artigo onde fala da alienação parental, né, que está colocando as nossas crianças em muita dificuldade, e a dificuldade maior ela é psicológica. Também a Lei Henri Borel, que ela é agora do dia 18 de maio de 2022, ela vem falar da agressão física, ela vem falar da morte da criança dentro do lar, né, que agora passa a ser crime hediondo, inafiançável, e conforme for a agressão, é aplicado o afastamento do agressor do lar. Em Patos de Minas, o Conselho Tutelar, órgão responsável por zelar pelo bem-estar de crianças e adolescentes e principalmente pelo cumprimento das leis do ECA, funciona na Rua Adrião Caixeta Ribeiro, número 15, no bairro Sebastião Amorim. Nós estamos aqui de portas abertas, o Conselho Tutelar funciona das 7 às 5 da tarde na sede e depois das 5 da tarde nós estamos com o telefone do plantão. A gente está à disposição da população. Tudo que vocês acharem que é permitente à criança, que a criança está sendo agredida, negligenciada, que seja pela família ou por terceiros, entre em contato conosco para a gente ver até onde nós podemos aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente na proteção dessa criança. Estatuto que nessas 3 décadas, apesar de tudo que vem acontecendo e da pandemia também, que acaba impactando no Estatuto, tem defendido o direito da criança e do adolescente e tem balizado essas leis, né? O que pode e o que não pode, mesmo sendo atacado muitas vezes e mesmo muitas vezes tendo sido desconsiderado. O Estatuto que precisa cada vez mais ser respeitado, mantido e, claro, né, utilizado, né, Ludmila? Certamente, um instrumento extremamente importante, até mesmo para o desencadeamento de políticas públicas que atendam os interesses, que fortaleçam as crianças e adolescentes nas mais diversas áreas. Infelizmente, a pandemia provocou alguns retrocessos já conquistados pelo ECA. A gente falou aí nessa reportagem, a própria conselheira externou essas questões, como a própria evasão escolar, os quadros de violência dentro de casa, a própria questão da cobertura vacinal, que há uma queda importante, que são direitos, são evidenciadas as importâncias de cada uma dessas questões e de tantas outras que abarcam o Estatuto da Criança e do Adolescente, que deve sim ser utilizado, respeitado, e a partir dessas mudanças aí, desses abismos criados pela pandemia, que novas políticas públicas sejam incorporadas para que esses direitos, para que essas garantias sejam restabelecidas e as crianças e adolescentes seguirem protegidos conforme rege a lei. Até porque tem alguns pontos no Estatuto que a gente tem que considerar como muito importantes, né? A criança precisa estudar,
e não trabalhar. A criança precisa ser acolhida e não abandonada. Então são questões que deveriam ser básicas para toda a população mundial, mas que são desrespeitadas muitas das vezes. E o Estatuto está justamente aí para isso, por meio das políticas, como você disse, e do Conselho Tutelar e até da Polícia e da Justiça, caso seja necessário, né? Certamente, é preciso haver essa fiscalização, essa identificação, o acionamento das autoridades quando, por vezes, for verificado e identificado anomalias, problemas dentro do lar, em outros ambientes e espaços, para que haja, de fato, essas garantias. Mas a gente sabe bem, o Estatuto foi criado em 1990 e de lá para cá muita coisa aconteceu, ajustes precisam ser feitos até para atender aí os novos anseios. Agora há pouco a gente falava no programa Espaço Feminino do bullying e uma lei foi criada pelo governo federal até após o ECA, mas também servindo como uma política pública desencadeada pelo próprio Estatuto da necessidade de discutir questões pontuais e tão graves. Sim. Então, questões novas que chegam, né? Claro, então são instrumentos que nascem a partir de um estatuto criado há 32 anos, mas a partir dele, novos projetos, programas, leis são desencadeadas a partir da necessidade de uma sociedade que se modifica principalmente pelas questões tecnológicas. Porque de lá para cá a internet e outras coisas incidem sobre tudo isso. Vamos fazer um rápido intervalo aqui na análise do News e já a gente volta. No boletim epidemiológico da Covid-19 de Minas Gerais, mais uma morte confirmada em Patos de Minas. O município chega, portanto, a 613 vidas perdidas pela contagem da Secretaria de Estado de Saúde nesta quarta-feira. Nas últimas 24 horas foram registrados 49 óbitos pela doença em Minas, que alcança aí 62.464 mortes ao todo. Isso desde o início da pandemia. Foram confirmados mais de 9 mil casos e mais de 85 mil pessoas estão em acompanhamento. A gente segue com aquela diferença entre boletins, né, Ludmila, que a gente acompanha desde o início da pandemia, essa diferença dos boletins, inclusive no número de mortes entre estado e município. Né? Pois é, Odair, mas infelizmente, né, há esse registro e esses dados são passados município para o estado, que abastece o sistema nacional, e mais uma morte, portanto, confirmada nesta quarta-feira em Patos de Minas. A gente sabe que os últimos boletins apresentados pelo município, a gente tinha um número pequeno de pessoas internadas, entretanto, a gente vê aí que pessoas que estão internadas acabam evoluindo para casos, infelizmente, como esse que a gente está vendo aí. Lembrando que o município não publicou nos últimos dias o boletim com os dados locais. Justificou que teve, né, aumento, mas por conta de todas as unidades que atendem pessoas com Covid ou testam pessoas não apresentaram esses números, portanto, não houve a alimentação do Banco Municipal para apresentar esses dados. Uma questão que a gente tem que colocar, Odair, até lendo essa notícia aqui, é que houve a aprovação da aplicação da Coronavac para as crianças. Antes a gente só tinha a Pfizer como vacina autorizada no Brasil, agora a gente tem mais uma, que é a Coronavac. Até porque é uma estratégia do próprio governo, daí que havia enfrentando dificuldades para abastecer a demanda com as doses da Pfizer. Então, com essa aprovação, testes, todo esse controle necessário, as crianças agora poderão ser vacinadas com a Coronavac também. Já tem se discutido, inclusive, a aplicação em crianças com idades mais inferiores, né? Nós temos aí a possibilidade de começar a vacinar a partir dos 3 anos, que é uma discussão que a Anvisa deu início, inclusive, hoje, né, para poder ver como é que ficaria isso, se vai ser possível, se não vai ser, mas já é um passo para vacinar crianças mais novas. Essa aplicação já é feita em outros países, então a partir desses parâmetros é que há também essa discussão e esse entendimento, a partir de testes feitos pelos próprios laboratórios, são desencadeadas essas discussões no âmbito nacional, para essa decisão que fica, logicamente, a critério de cada um, se vai ou não se imunizar. É uma garantia que a gente tem de se proteger mais contra a Covid-19, não quer dizer que você não vai ter a doença ou não vai ter casos agravados, mas a gente, é claro, é evidente o que a vacinação promoveu em todo o país, com a massificação da imunização de todas as pessoas.
Então, ficam esses diversos fatores da importância da vacina e da segurança da aplicação também entre crianças menores de 5 anos. Muito bem, vamos mudar de assunto. Ludmila gosta de rock? Gosto. Gosta? Lógico que gosto. Pois e muito. Gosta também? Gosto demais da conta. Hoje é celebrado o Dia Mundial do Rock, que desde o clássico ao moderno agrada pessoas de todas as idades, como a Ludmila e como a mim, né? Em Patos de Minas, a cena desse estilo musical também está presente entre as preferências. E se o amor aparecer aqui? Celebrado no dia 13 de julho, o rock and roll é um estilo musical repleto de personalidade que revolucionou o mundo socialmente e culturalmente, além de influenciar na moda e no comportamento dos jovens. O rock sempre teve essa perspectiva contestadora, essa coisa da rebeldia, e que eu acho muito importante, assim, não só para a juventude, né, mas que para todas as pessoas de todas as idades, de ter esse espírito questionador e toda essa influência da rebeldia e da austeridade, da força que o rock and roll tinha. Então foi tanto musicalmente quanto na minha personalidade, assim, acabou influenciando bastante o rock and roll. Lucas de Paula faz parte do grupo Pássaro Vivo, que além do rock, mescla elementos de música popular brasileira e psicodelia. Ele conta que teve acesso ao gênero musical ainda novo. Meu contato com o rock foi por volta dos 9, 10 anos de idade, quando meu irmão mais velho gostava de bandas igual Skid Row, Guns N' Roses, né? Bandas de hard rock dos anos 80. E ali eu tive meu primeiro contato. E por volta dos 14, 15 anos de idade eu comecei a tocar guitarra. E aqui em Patos de Minas mesmo eu comecei a ter minhas primeiras bandas de heavy metal, né? Que estavam ligadas aí ao rock, que é um subgênero do rock. Além do Pássaro Vivo, Lucas fez parte da banda psicodélica Vandaluz e do Berço, grupo que carregava elementos da música folk. Todas elas eram influenciadas pelo rock. Aqui dentro há de mudar, brota amor dentro do peito, como um rio a transbordar. Assim como Lucas, Márcio Leal também teve o impulso de aprender a tocar guitarra após ouvir o rock a primeira vez aos 17 anos de idade. Eu tinha uma paixão muito grande, assim, principalmente quando eu escutava Guns. Passava a escutar Guns e achei aquele som muito pesado, muito legal. Aí eu tive até... Na época eu não tocava, não era músico. A partir que eu escutei a Sweet Child O' Mine, do Guns, eu comprei minha guitarra, a própria ainda, para me tentar tocar ela. E com muito treino, com aula, estudo, dedicação, eu consegui tocar ela inteira. A guitarra elétrica é um instrumento que personifica a sonoridade do rock and roll. Meu primeiro salário eu fui lá e comprei essa guitarra aqui, e eu tenho ela até hoje. Essa guitarra aqui é meu bebezinho, e tem essa foto aqui, ó. Eu coloquei esse nome dessa guitarra, ela chama Betânia. É uma homenagem à minha sobrinha, que ela fica sempre me acompanhando, vou tocar, gosta demais. Eu comprei um tecladinho para ela se aderir na música. Ela gosta só de rock também. Márcio escuta rock na vitrola e até participa de um clube do vinil em Patos de Minas. Ele se diverte tocando com os amigos de infância na banda Estralados. E além disso, faz questão de deixar o rock como parte fundamental da rotina. Eu escuto o rock todo santo dia. Eu vou trabalhar, eu escuto, eu pego meu foninho, vou escutando. Chego na hora do almoço, escuto um pouco, porque tem gente que pensa que rock é pesado, mas não é. Cada um tem seu estilo, tem público para todo mundo. Tem gente que gosta de metal, punk, rock and roll, heavy metal. Eu mesmo gosto de hard rock. Eu acho importante essa questão do rock, até porque foi um estilo assim que caiu muitas vezes na mão de uma perspectiva às vezes mais conservadora, que é totalmente o oposto, né, do espírito do rock, na verdade, assim. E eu acho que comemorar o dia do rock e pensar nessas influências do rock and roll e na atitude rock and roll também tem a ver um pouco assim com uma postura até filosófica de vida, de liberdade de expressão. Brota amor dentro do peito, como um rio a transbordar. Quando chove no meu leito, corre rio, corre vida sem parar. Mesmo
com toda a força do sertanejo, em Patos de Minas tem uma cena forte de rock, com grandes talentos, com boas bandas e ótimos músicos, né? A gente tem que também levantar essa bandeira desse pessoal aí, porque é um pessoal que defende uma cena de rock que muitas vezes você acaba se esquecendo, né? Porque nós temos excelentes cantores sertanejos e vertentes aqui na região, tanto sertanejo moderno quanto as duplas mais caipiras, mas o rock está presente, inclusive nos festivais que são realizados em Patos, né? Claro, tem festivais específicos para atrair esse público fiel que gosta, que canta, que entona. E isso não só aqui, mas Brasil afora, mundo afora, tem um público cativo com essas músicas que fazem sucesso agora, de antes, uma mistura deliciosa. E eu sou fã do rock. Não tem problema nenhum gostar de sertanejo de rock, não tem de problema. De forma nenhuma, eu gosto dos dois, por exemplo. Cabe tudo no mesmo balaio. Tá certo. Ludmila Bahia, análise terminando e o News também. News de hoje terminando e antes, só um recadinho daí, porque eu quero agradecer as manifestações das diversas pessoas em apoio ao jornalismo da NTV, do Patos Já, da nossa FM. O nosso coração se enche de alegria, de mais energia e amor, porque são esses ingredientes que fazem parte da nossa rotina, da nossa redação. Aqui a gente olha olho no olho de cada um que faz e conta a história que tantas pessoas fazem questão de dividir aqui conosco. E a gente faz questão também de olhar olho no olho de cada pessoa que a gente escuta, que a gente abraça, que a gente se sensibiliza, que a gente chora, que a gente vai para casa às vezes injuriado porque não conseguiu responder aquela pessoa que contava, que tinha esperança que alguém que pudesse provocar essa mudança, fizesse alguma coisa. Mas a gente vai continuar aqui, mesmo que desagrade algumas pessoas. Mas o bom jornalismo faz parte do ingrediente dessa casa há 30 anos. E é dessa forma que a gente vai continuar. Todos os dias, abrindo a nossa redação para todas as pessoas de qualquer classe social, de qualquer lugar de Patos de Minas e da região. Essas pessoas têm espaço aqui. E o que a gente puder fazer para buscar respostas, para mudar uma realidade, para melhorar a vida, principalmente daquelas pessoas mais necessitadas, que não são ouvidas, que muitas vezes são relegadas. A gente vai acolher, a gente vai abraçar, a gente vai continuar trabalhando com o mesmo amor, com o mesmo carinho e a mesma dedicação. E eu falo isso em nome de todos os colaboradores desta casa, porque uma coisa que a gente tem é respeito por você. Tanto é que nós já estamos aqui há 30 anos executando esse trabalho e a gente espera que continuemos por muito mais. De todo o meu coração e em nome de toda a equipe de jornalismo, a todos os colaboradores que estão nessa casa, o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa gratidão a vocês, telespectadores que estão sempre conosco. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.